Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. Estamos reunidos mais uma vez para a nossa reunião virtual do Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui. Pais e mães, as aulas continuam sendo disponibilizadas para a evangelização e a pré-mocidade pelas professoras Rose, Clarice e Regina. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos nos concentrar, relaxando nossos corpos e nossas mentes e elevando nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, rogando amparo nesta noite para todos vocês que estão nos assistindo de seus lares, seus familiares, amigos e irmãos necessitados do pão material e espiritual. Que os protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, derramem bênção sobre nós, nos fortalecendo, nos encorajando e nos guiando no caminho do bem e da perfeição. Tenhamos sempre fé e confiança nos desígnios de Deus, porque Ele tudo fará para nos conduzir à felicidade. Mantendo o espírito com energias positivas, podemos garantir que até nos momentos de escuridão conseguiremos enxergar os raios de luz a cada novo amanhecer. Que sejamos sempre gratos a Deus pelo presente da vida, pela oportunidade do recomeço e pela sabedoria a nós concedida. Que sejamos envolvidos pela presença dos protetores dos médiuns que aqui trabalham, Horaci Ângelo Mantovani, Pedro Schwesman Piccolotti, Maria Fabris Petean, Adelino Marques de Oliveira, Maria Benassi Valera, Luzia Pereira Leite, Ondina Marculino, Ercília Justino, Neucides Petean, Yolanda Tamarose, Lenor Ângelo Sintra, Geraldo Máximo da Cruz, Maria Juvencio Marcelino, para que possam coordenar essa reunião. Vibrando juntos com a espiritualidade maior, vamos receber o passe à distância. Pelo pensamento, podemos formar uma corrente fluídica sem a necessidade da presença física daqueles a quem dirigimos nossas preces. Mentalize também a presença de seu anjo da guarda, que está sempre ao nosso lado, nos intuindo, orientando e protegendo. Com fé e confiança nesses mensageiros de luz, receberemos este passe de energia revitalizadora para nossos corpos, nossas mentes e nossos espíritos. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje teremos a nossa palestra com a doutora Aline Petean Pina, que falará sobre o capítulo 3º do Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar de volta aqui na casa, mesmo que virtualmente.
né, estando de longe, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, agradecer a Gisele, a Nancy, a equipe que torna isso possível também. E lembrando de vocês que estão assistindo esse vídeo, fazerem a caridade de divulgar a nossa casa, compartilhar o vídeo com seus amigos, o pessoal da família que tem interesse espírita também. E também deixar o seu comentário aqui pra gente, falando se você está gostando das lives, da cidade que vocês estão assistindo, porque a gente sabe que tem muitos amigos, não só aqui de Birigui, da Casa Amor e Caridade, mas amigos do Brasil todo que também acompanham. Então a gente sempre gosta de ver os recadinhos. Começando então, para quem quiser acompanhar em casa pelo Evangelho, lá no capítulo 3, esse capítulo das muitas moradas na casa do Pai, eu costumo dizer que ele pode dar umas 20 palestras diferentes, porque de acordo com o enfoque que a gente consegue dar, a gente consegue tirar um ensinamento desse capítulo. Assim como das várias mensagens de Jesus, a gente sempre consegue tirar vários conteúdos, às vezes, de uma passagem curta. Neste capítulo, Kardec especificamente focou naquilo que ele já tinha abordado lá no Livro dos Espíritos. Então, se a gente for lá analisar o Livro dos Espíritos, lá quando Kardec estava tratando da diversidade das raças humanas, da diversidade dos mundos, Kardec abordou o tópico, lá na questão 55, que ele vai falar da pluralidade dos mundos. Então, na minha versão está escrito assim, questão 55. Todos os globos que circulam o espaço são habitados? E a resposta que ele recebeu dos espíritos foi sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só nesse pequeno globo, que no caso somos nós a Terra, né, tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles? Então, isso nos conecta diretamente com o nosso tema da noite. Porque quando a gente trata dos mundos que nos cercam, a gente às vezes pensa assim, mas Aline, nós estamos falando de moradas, de mundos habitados, numa semana que a gente teve a sonda espacial da NASA chegando em Marte, né? A Perseverance, chegando em Marte, para fazendo fotos, para tirar amostras. E a gente não viu esse mundo habitado lá em Marte. Mas a gente tem que ter ciência que, como os espíritos disseram, os outros mundos que nos cercam são extremamente mais adiantados que o nosso. Então, no caso, por exemplo, de Marte, que para nós olhando daqui é só um deserto cheio de pedra, a gente só consegue enxergar pedra e areia, e para a gente isso não significa nada, significa só um deserto. Para os habitantes daquele mundo, não necessariamente aquelas condições são condições que impossibilitam a vida. Então, nós não podemos olhar para o universo todo, que nós nem conhecemos ainda o tamanho dele, certo? Porque são trilhões de estrelas, bilhões de galáxias, cheias de planetas, orbes, e achar que só nós aqui no planeta azul somos os únicos seres existentes e somos os únicos seres com inteligência. Isso não existe. O céu não está lá todo estrelado para a gente sair à noite e só ficar apreciando, certo? Seria um grande desperdício. Então, não existe isso. E aí, nesse capítulo, Santo Agostinho vai tratar sobre as diferentes categorias de mundos que existem, como que funciona a mudança de um mundo inferior para um mundo superior,
como que acontece essa progressão dos mundos, se ela é rápida, se ela é abrupta, se acontece de uma forma que um dia o mundo era inferior, aí no outro dia ele já é um mundo superior. Então, Santo Agostinho vai abordar esses temas. Se a gente parar para pensar nessa progressão, nessa evolução dos mundos, a gente tem que discutir primeiro que quando a gente fala de lei do progresso, Kardec já disse também lá no Livro dos Espíritos que a lei do progresso é uma das leis naturais, é uma das leis de Deus. Então, o que quer dizer isso? Se ela é uma lei natural, é uma lei que existe não só na Terra, mas existe em todo lugar. Então, tudo no universo está progredindo, tudo no universo caminha na direção do aperfeiçoamento, da melhoria. E falando especificamente da progressão dos mundos, a gente tem que levar em conta 3 aspectos distintos. Por quê? Se a gente pensar e analisar os planetas, a gente sabe que logo na formação do sistema solar, por exemplo, os planetas eram bem diferentes do que eles são hoje. Então, ocorreu um progresso, uma evolução do ponto de vista material naquele planeta. Por exemplo, da constituição física mesmo daquele planeta, do que aquele planeta era formado, como ele estava agrupado. Pessoal que às vezes gosta, assiste canais de Discovery, vê aquela formação dos planetas, que eles eram muito quentes. A Terra, por exemplo, é um planeta extremamente quente, que as rochas estavam no estado líquido na formação original do planeta. Então, toda essa mudança gradativa, que não aconteceu de um dia para o outro, demorou bilhões de anos para acontecer, faz parte desse progresso material que nós necessitamos nos orbes, tanto na Terra como nos outros planetas. Fora isso, também existe uma mudança da atmosfera desse planeta, existe uma mudança da composição física dos seres que estão vivendo ali naquele planeta. Se a gente pensar a Terra primitiva, nós vamos pensar em seres viventes que tinham uma constituição física muito limitada e que depois, com o passar da evolução, se tornaram seres mais complexos, maiores. Mas no começo, a constituição física era bem singular, bem simples. A gente também tem que abordar um outro aspecto do progresso, que é o aspecto que a gente vai falar que é científico, ou intelectual, ou da inteligência. Por quê? Se a gente pegar os orbes primitivos, a gente vai lembrar, por exemplo, dos nomes da caverna que a gente conhece quando a gente estuda a história da humanidade. O que acontecia? Eles eram seres que tinham uma inteligência um pouco limitada ainda, certo? Mas conforme a evolução foi acontecendo, os seres humanos foram desenvolvendo, aprimorando a inteligência de maneira a começar a fabricar os próprios utensílios, os próprios objetos que facilitavam a existência deles, seja objetos de caça, de pesca, cerâmicas. E isso foi evoluindo ao ponto do homem fabricar os arados, hoje em dia conseguir fabricar tratores, chegar com a sua inteligência até em Marte, utilizando uma sonda, um robô. Então, tudo isso é inteligência agregada ao longo dos milênios. E por que é necessário esse progresso da inteligência, da tecnologia, da ciência também? Porque se a gente pensar, se o homem não evoluir as tecnologias, o progresso, não vai sobrar tempo, por exemplo, para ele evoluir em outros aspectos. Ah, lindo, está falando muito difícil, dá um exemplo. No tempo da minha avó, por exemplo, ela não tinha máquina de lavar roupa. O que ela tinha que fazer para lavar roupa?
Primeiro que ela não tinha água encanada, então ela tinha que buscar água no poço. Então primeiro ela ia no poço buscar água, para depois pôr a roupa para lavar na mão, esfregar, deixar a roupa lá coarando, para depois enxaguar, para depois pôr no varal. E depois ainda tem que passar toda aquela roupa com aqueles ferros gigantes, que eram um pedaço de brasa dentro. A gente fala isso hoje em dia para as crianças, para os adolescentes, eles acham que isso aí foi há 500 anos atrás. Não foi, foi esses dias. Mas você imagina, hoje em dia, se a gente tem máquinas que facilitam o nosso dia a dia, o nosso trabalho, então sobra tempo para o homem se desenvolver em outros aspectos. Por exemplo, no aspecto do plano dos sentimentos, da filosofia, pensar nas coisas espirituais. Então é para isso que existe esse processo de toda a intervenção do progresso da humanidade do ponto de vista tecnológico, científico, desenvolver máquinas. E não só isso também. Desenvolver também formas de melhorar, por exemplo, a comunicação entre outros seres humanos, que é o que nós estamos fazendo nesse momento. É só através da tecnologia que nós estamos conseguindo ter uma interação. Nas casas espíritas, por exemplo, nas aulas online nas faculdades, nas escolas, até as pessoas fazendo consultas médicas virtualmente. Então, tudo isso só foi possível com a tecnologia. E o último progresso, que também a gente tem que levar em conta, é o progresso moral, que é o progresso propriamente dito do espírito. Aquele espírito que vai aperfeiçoando a sua própria consciência, os seus próprios valores, vai se modificando, se melhorando, e com isso vai fazendo com que as leis humanas, por exemplo, evoluam. Se a gente pegar e conversar com o pessoal do direito, a gente vai ver que as leis humanas são leis que podem mudar o tempo todo, mas que gradativamente as leis vão se melhorando, vão trazendo mais benefícios para a sociedade. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem leis contra a agressão, por exemplo, aos animais, que era uma coisa que para o homem primitivo não passava nem pela cabeça dele. Então, esse progresso também moral também é muito importante. Só que esses três tipos de progresso, o material, o tecnológico e o progresso moral, eles estão acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo. Por quê? Porque não faria sentido da evolução se uma coisa acontecesse separada da outra. Então, conforme o planeta vai se modificando, a estrutura física mesmo do planeta se modifica, nós temos necessidade de novas tecnologias. Utilizando novas tecnologias, nós podemos desenvolver novas ideias, novas filosofias, novas leis para tratar sobre determinados temas. Então, os três progressos caminham juntos. O que mais? Quando a gente pensa no que nós estamos atravessando atualmente, que a gente conhece como transição planetária, que é esse período que faz uma intersecção entre um mundo, por exemplo, no nosso caso, que é um mundo de provas e expiações, para um novo mundo, para uma nova categoria, que seria os mundos regenerados. Então, a gente fala que esse processo ocorre através de uma transição. Como que dá para a gente perceber que nós estamos em transição? Bom, se alguém tinha dúvida até 2020 que a gente ia passar por um período de transição, o ano de 2020 veio para acabar com todas as dúvidas, para ninguém ter dúvida que nós estamos realmente num período de transição. E isso por quê? Porque lá no Livro dos Espíritos também, Kardec falou
se a lei de progresso podia ser detida, podia ser parada. E os espíritos foram muito contundentes em dizer que o homem não poderia deter o progresso. E que se Deus achasse que, por exemplo, a gente está muito devagarzinho, não está evoluindo o suficiente, está voltado para outras áreas, que não o melhoramento de si mesmo, que Deus poderia vir e trazer coisas que nos forçassem a evoluir, que são os flagelos, por exemplo. Então, quando a gente vem falar de um flagelo, por exemplo, destruidor, às vezes a gente se assusta com essa palavra, destruição. Então, vai ter que destruir o planeta todo, Aline, para poder nascer um mundo de regeneração? Não. O que acontece é que quando a gente fala de destruição, na verdade, a gente está tratando, abordando um processo de desconstrução de um sistema antigo para a construção de um sistema novo. Então, é isso que está acontecendo na transição. Muitas ideias, conceitos, preconceitos arraigados na nossa sociedade, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, vão ter que ser modificados. E não por vontade própria, mas por uma causa externa, que no caso da transição planetária está sendo a pandemia. Então a pandemia veio para dar uma chacoalhada no ser humano, para esse ser humano pensar o que ele está fazendo desse planeta. Será que nós estamos cuidando bem do nosso planeta? A gente está querendo explorar outros planetas? Mas nós estamos cuidando bem da nossa casa, da nossa morada? Ou será que não? Nós estamos querendo dar passos além do nosso orbe, mas nós não damos conta nem dos nossos problemas ainda. Então, tudo isso tem que ser analisado. E quando a gente fala da Terra, a gente tem que lembrar que a Terra também já foi um mundo primitivo. Quando a Terra estava no início, aqui o homem primitivo, ele estava muito dominado pelos instintos de conservação. Então ele passava a maior parte do tempo à procura de comida mesmo. Então ele buscava a nutrição do corpo material. Depois, com a evolução do homem e do orbe, nós chegamos ao mundo de provas e expiações, que é o estágio atual que nós estamos. Neste mundo de provas e expiações, Santo Agostinho vai dar uma definição clara. É um mundo onde predominam os vícios. E que é um vício? Vício não é só aquilo, por exemplo, eu sei o que é um vício, é o vício no álcool, é o vício no cigarro. Não é isso. Os nossos vícios podem ser externos, como é o caso, por exemplo, do álcool, do cigarro, mas eles também podem ser vícios morais. Então, por exemplo, nós somos viciados, na nossa sociedade em geral, é viciada em conforto, é viciada em ter um bem-estar máximo, mesmo que isso signifique que outras pessoas não tenham conforto, mesmo que isso signifique que outras pessoas não tenham acesso ao mínimo necessário para sobreviver. Quantas vezes nós somos viciados em comprar, em desfrutar? A gente acha que a gente precisa ficar trocando de celular, ficar trocando de carro, ficar trocando de televisão. E hoje em dia, muitas vezes, a gente precisa mesmo. Não quer dizer que eu sou contra, nunca mais vou trocar de carro, de celular, não é isso. Mas a gente tem que fazer as coisas de acordo com as nossas necessidades. Eu realmente preciso? Ou é só uma necessidade psicológica?
vamos por assim. E por que isso é tão importante? Porque muitas pessoas estão achando que nós vamos sair desse mundo de expiação, de provas, onde está predominando o sofrimento, as expiações muito amarguradas, penosas, onde a gente tem muitas doenças, onde a gente tem muitas desilusões, guerras, conflitos. E já vamos, depois da pandemia, para os mundos felizes, os mundos superiores. Não é assim. Porque, para começar, nós só vamos passar a ter um mundo regenerado efetivamente quando no nosso planeta Terra não tivermos mais pessoas miseráveis. Hoje em dia, nós temos miseráveis aos bilhões no planeta Terra. Então, num mundo onde as pessoas já têm o que Santo Agostinho fala, uma aurora de felicidade, não é uma felicidade plena, mas no mundo de regeneração já é um sentimento de felicidade, um gostinho da felicidade. Como que alguém vai se dizer feliz se a gente continuar num lugar onde as pessoas passam necessidades básicas, onde os nossos irmãos passam fome, onde os nossos irmãos dormem na rua? Será que nós vamos ser plenamente felizes nesses lugares? Eu acredito que não. Então, para buscar esse plano de regeneração, nós vamos ter que nos modificar também, porque isso é uma característica típica dos planetas. Um planeta mais evoluído é aquele que abriga seres que também são mais evoluídos. E quando eu estou falando de evolução, eu não estou falando só de evolução intelectual. Os planetas evoluídos, então, os extraterrestres têm naves espaciais que viajam à velocidade da luz. Não é só desse aspecto de evolução que eu estou falando, mas também da evolução moral. Lembra que nós falamos do progresso moral? Então, nesses orbes, os habitantes que estão lá são moralmente mais desenvolvidos. Então, Santo Agostinho fala que esses espíritos que ainda estão presos aos vícios, do ódio, da vontade de tirar o que é do outro para ter mais, ter essa necessidade descontrolada de possuir, até muitas vezes enganando, ludibriando, para conseguir ter mais sustento, sendo que, se a gente pensar e analisar, todos podíamos ter um pouco de conforto, mas o problema é quando uns têm muito e os outros não têm nada, nada. Então, Santo Agostinho fala que esses espíritos que ainda estão vibrando com essas energias, com esses sentimentos, são espíritos que não vão pertencer a esse novo orbe. E o que vai acontecer com ele? Vai acontecer a mesma coisa que já aconteceu. Os espíritos que compõem a Terra hoje são espíritos que tiveram também os seus processos em outros orbes e foram exilados desses outros orbes quando esses orbes atingiram uma maturidade moral. E esses espíritos, então, não se adequavam mais àquele ambiente, então foram trazidos para um mundo primitivo, que na época era Terra. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, tem um livro de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que trata bastante desse tema, certo? Chama Caminho da Luz.
que ele vai falar a respeito dos exilados de Capela. Quem são os exilados de Capela? Que na verdade somos nós mesmos, certo? Então, outro exílio também vai acontecer, porque agora chegou a vez da Terra. Então é a Terra que vai entrar agora numa fase onde esses espíritos não vão poder continuar aqui. E aqueles espíritos que já vieram exilados de Capela, vão continuar aqui? Pode ser que eles sejam exilados novamente. Isso é como um aluno, por exemplo, que não vai à frente no ano. Então ele continua no primeiro ano, por exemplo. A turma vai em frente, mas ele continua no primeiro ano. E quantas vezes ele vai fazer o primeiro ano? Ele vai fazer o primeiro ano quantas vezes forem necessárias. Não existe um limite. Então, do ponto de vista moral, vai acontecer a mesma coisa. Enquanto aqueles espíritos não tiverem esse progresso moral, vai ser necessário que eles repitam os processos, até que eles efetivamente se modifiquem, entrem na lei do progresso. Mas, Aline, por que Santo Agostinho tratou desse tema, falou de tudo isso, falou de mundos de expiação, de mundos regeneradores? O que isso tem a ver com a gente? Isso aí não é uma conversa mais assim só de ciência, de saber que existem outros orbes habitados? O que isso tem a ver com o espiritismo? O que acontece é que a gente se esquece que a proposta da doutrina espírita é nos abrir os olhos que estavam fechados. Porque Jesus disse, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então a doutrina espírita veio nos esclarecer muitas coisas, nos dar consolo de outras coisas. Mas mais do que isso, veio nos trazer o nosso posicionamento como criaturas nessa evolução. Por quê? Porque nós também somos responsáveis por essa progressão do planeta Terra. Nós somos responsáveis pela melhoria do mundo. Muitas pessoas atualmente estão pensando que o mundo piorou, que está dando tudo errado, que não está vendo essa melhora, essa progressão. Mas, na verdade, não é que o mundo piorou. O que acontece é que muitas vezes a gente passou por situações e quando a gente tinha uma maturidade espiritual ainda inferior, nós éramos crianças espirituais, a gente não se importava. Então faz pouco tempo que a gente não se importava numa briga de casal, na agressão à mulher. Faz pouquíssimo tempo. Hoje em dia, a sociedade se importa. Então, quando a gente vê uma mulher sendo agredida, uma mulher sendo assassinada, a maioria das pessoas fica chocada. Mas não quer dizer que isso não acontecia antes e começou a acontecer agora. O que acontece é que nós evoluímos como seres. Então, aquilo que antes para a gente era natural, tinha até um ditado, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, aquilo que antes era natural, hoje não é mais. Antigamente, aquilo que todo mundo fazia, de educar os filhos, muitas vezes usando cinta, batendo com pedaços de madeira, castigos. Hoje em dia a gente vê como uma coisa que não se deve fazer, uma barbaridade com a criança. Então, não é que o mundo piorou, fomos nós como seres que evoluímos. E esses costumes que ainda existem nos chocam hoje em dia. Mas a verdade é que o mundo efetivamente está melhorando. Basta a gente ver as nossas leis humanas, que estão progredindo, que estão se ampliando,
que estão acolhendo aqueles que estavam à margem da sociedade. Hoje em dia, até nas leis humanas, as pessoas já estão sendo acolhidas. A lei de Deus é uma lei que não permitiria que só uma minoria, por exemplo, evoluísse e o resto das pessoas, dos outros seres, ficassem à margem. Então, do mesmo ponto de vista que o homem está evoluindo, os nossos irmãos do reino animal também estão evoluindo. A gente pega e assiste documentários do reino animal, a gente vê os comportamentos dos animais, que também evoluíram. A gente vê os comportamentos, quem tem cachorro em casa, por exemplo, sabe o comportamento do bichinho, que às vezes ele só não fala, só falta ele falar, mas ele tem um comportamento que já mostra uma evolução do reino animal. Então, toda essa evolução está caminhando para que o nosso mundo seja um mundo melhor. Mas, para isso, cabe a nós, como seres, utilizarmos a nossa casa também para se modificar. E qual casa é essa, Aline? A gente tem duas casas. A gente tem a casa exterior, que é o planeta Terra, e a gente tem a casa interior, que é a nossa casa mental. A nossa casinha mental, a morada de dentro. O que nós estamos fazendo com a nossa casa mental? Nós estamos tratando bem a nossa casa mental? Ou não? Nós estamos limpando a nossa casa mental? Não. Nós estamos fazendo a nossa reforma íntima da nossa casa mental? Não. Então, nós estamos atrapalhando o progresso da casa maior, da casa externa, do orbe. Então, para poder trabalhar e ajudar a espiritualidade, aquilo que nós podemos fazer é nos trabalhar, nos melhorar, progredir com nossa casa íntima. E eu falei nossa, porque o que acontece? A gente não pode fazer pelo outro também. Muitas vezes a gente tem vontade, né, de fazer pelo filho, pelo marido, pelos pais, mas não pode. Cada um tem que fazer a sua mudança. Para aí sim nós, como sociedades, conseguimos alcançar efetivamente o tempo de regeneração. Eu espero que não nos falte nesses momentos coragem, força e resignação para atravessar esse chacoalhar aí dos momentos de transição. E que essa espiritualidade sempre nos acompanhe nesses momentos de turbulência. Que no final tudo vai dar certo, vai ser para o nosso melhor. Boa noite. Obrigada, Lívia. Que os espíritos que já partiram do plano terreno não se revoltem e compreendam sua nova realidade. Se afastem de tudo que é material e não perturbem os irmãos que aqui deixaram. Somos espíritos imortais e agora vocês serão conduzidos aos hospitais e escolas espirituais para receberem a cura e os ensinamentos necessários ao progresso espiritual. Partam confiantes com os benfeitores amigos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade,
à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará da nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Procuremos nesses instantes finais agradecer as bênçãos recebidas nesta noite. Vamos juntos direcionar nossos pensamentos e, com o coração repleto de amor, vamos emanar alegria, ânimo e paz para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo de seus lares, seus familiares e amigos. Que nossos lares, nosso trabalho e nossos caminhos sejam livres de influências negativas e que a harmonia reine em nosso convívio. Que os médicos espirituais estejam ao nosso lado, nos protegendo de todos os males. Que os enfermos, nos hospitais ou em seus lares, num leito de dor, recebam o medicamento necessário para o alívio de suas dores e suas angústias e obtenham a cura que tanto precisam. Unindo nossos pensamentos, vamos vibrar também pelos profissionais de saúde, que eles tenham suas forças físicas e mentais renovadas e acreditem que dias melhores virão. Continuemos estudando o Espiritismo, colocando em prática as lições recebidas através da busca pela reforma íntima. Mentalizemos nossas famílias, onde quer que se encontrem neste momento, os irmãos necessitados do pão material e do pão espiritual, e que recebam amparo, encorajamento e auxílio para que superem todas as dificuldades. Que a fraternidade, a tolerância estejam presentes em nossas vidas, nos momentos mais difíceis que estamos atravessando. Que nosso Brasil, pátria do Evangelho, seja coberto com um manto divino de amor, esperança e saúde para todos que aqui vivem, e que o nosso planeta seja curado. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja.
Para encerrar nossa reunião, teremos a música Canção da Alegria Cristã. Uma semana abençoada para todos vocês. Até a próxima. Companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Mais cristianizado pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos